Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. E essa aula inaugura uma série de 4 aulas sobre espelhos esféricos. Nessa primeira nós vamos falar sobre a formação de imagens no espelho côncavo. Nas próximas vamos falar também do espelho convexo, da lei de Gauss. E na última aula nós vamos resolver alguns problemas dos últimos vestibulares. O espelho esférico foi e é muito importante para a humanidade. Com ele, Newton fez o seu primeiro telescópio, você pode ver na imagem aqui ao lado. Esse é o telescópio do Newton mesmo. Nesse momento nós estamos preparando o James Webb, um telescópio refletor de espelho côncavo. Ele vai ficar numa órbita mais externa que a do Hubble. Ele é bem maior, tem uma área 6 vezes maior. E por conta disso ele vai substituir o Hubble em parte. Ele vai ser lançado para capturar imagens de infravermelho dos confins da galáxia, só que por conta da distância da Terra, o ônibus espacial não consegue acessá-lo. Ele vai ter uma vida útil mais curta que a do Hubble. O Hubble, quando tem algum problema, a gente consegue fazer alguma manutenção. No James Webb, a priori, manutenções não serão possíveis. Ok, então imagine uma esfera de vidro espelhada por dentro. Nós fazemos um corte e retiramos uma calota. Essa calota esférica espelhada por dentro é o nosso espelho côncavo. Então tem 3 pontos aqui que a gente precisa entender antes, identificá-los, para conseguirmos resolver os problemas de espelhos côncavos. Então bem no meio do nosso espelho se encontra o vértice. E aí nós traçamos uma linha imaginária do vértice até um ponto que era o antigo centro da esfera. Esse ponto é o centro e essa linha imaginária nós chamamos de eixo principal. Entre o centro e o vértice, na metade da distância, se encontra o foco. Esse é o ponto principal do nosso espelho côncavo, já vamos ver por quê. Ok, então agora nós vamos aprender as 4 regras de reflexão no espelho esférico, aqui mais precisamente no espelho côncavo. E a primeira é a seguinte: todo raio que incide no espelho paralelo ao eixo principal, ele é refletido no foco. Entra paralelo, reflete no foco. A segunda regra é que todo raio que incide no foco, ele é refletido paralelo ao eixo principal. Então, todo raio que incide no foco é refletido paralelo. A terceira regra é que todo raio que incide pelo centro do nosso espelho é refletido no centro. Então, ele incide no espelho pelo centro e volta pelo mesmo caminho. A quarta regra é: todo raio que incide no vértice é refletido com um ângulo igual ao ângulo de incidência. Então, todo raio que incide no vértice, formando um determinado ângulo com o eixo principal, ele é refletido com um ângulo igual. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok, então são 4 regras. Todo raio que incide paralelo reflete no foco. Todo raio que incide no foco é refletido paralelo. Todo raio que incide pelo centro é refletido no centro. E todo raio que incide no vértice é refletido com um ângulo igual. Ok, são 4 regras, mas nós não precisamos das 4 para formar uma imagem, apenas de 2. Ok, então essa é a nossa corujinha. No primeiro caso ela é colocada depois do centro. Então, podemos escolher qualquer regra aqui no caso. Vou escolher a primeira. O raio incide paralelo e reflete pelo foco. E para o nosso segundo raio, vou escolher a segunda regra. Todo raio que incide pelo foco é refletido paralelo. Nesse ponto onde os 2 raios refletidos se cruzam, é aí onde vai se formar a imagem. Então, a nossa imagem começa do eixo principal e termina como ponto mais alto, nesse ponto onde os 2 raios refletidos se cruzam. Então, nossa imagem é formada entre o centro e o foco, ela é menor do que o nosso objeto, ela é invertida porque está de cabeça para baixo, e agora aqui o mais complicado de enxergar é que é uma imagem real. O que é uma imagem real? É quando ela não pode ser vista diretamente no espelho. Ela é formada no mesmo espaço onde está o nosso objeto, só conseguimos visualizar a imagem se colocarmos o anteparo. Então, se colocássemos um papel exatamente onde está a nossa corujinha de cabeça para baixo, nós veríamos a imagem exatamente desse tamanho, nessa posição, sobre o papel. Um exemplo de imagem real é a imagem do projetor. Ele projeta a sua imagem sobre uma parede, sobre um anteparo qualquer. Sem a parede, sem o anteparo, é impossível de enxergar a imagem. Essa imagem é real. O contrário de imagem real é a imagem virtual. É quando a imagem é formada atrás do espelho. E aí nós conseguimos ver a imagem no espelho. É o caso do nosso espelho plano.
que a gente se vê no espelho. Aquela imagem no espelho plano é uma imagem virtual. Não tem nenhuma posição que você consiga colocar um anteparo diante de um espelho plano que você vai conseguir ver uma projeção, uma imagem real, porque a imagem é virtual. Vamos ver os próximos casos que vai ficar mais fácil. Então, o segundo caso, a nossa coruja, o nosso objeto está sobre o centro. Então todo raio que incide paralelo é refletido no foco e todo raio que incide no foco é refletido paralelo. Olha lá onde os nossos raios se cruzaram, exatamente embaixo do centro. Então a nossa imagem é formada no centro, ela é invertida, ela é igual no sentido que ela é do mesmo tamanho que o objeto e ela também é real. No terceiro caso, a nossa corujinha, o nosso objeto, está entre o foco e o centro. Então vou utilizar de novo as nossas duas primeiras regras. O raio que incide paralelo é refletido no foco e o raio que incide no foco é refletido paralelo. Repara que a nossa imagem ela vai se formar atrás, depois do centro. Então ela é depois do centro, é maior, também é invertida porque a nossa coruja está de cabeça para baixo e ela é real. No quarto caso, a nossa coruja, o nosso objeto, está em cima do foco. Repara que agora eu não posso usar a nossa segunda regra de reflexão. Então vou usar a primeira regra, todo raio que incide paralelo é refletido no foco, e vou usar a nossa última regra, o raio que incide no vértice é refletido com um ângulo igual ao de incidência. Ok, os raios refletidos são paralelos, tá? Eles não são convergentes, ou seja, eles nunca vão se cruzar. Então, a nossa imagem, ela não é formada. Nós chamamos isso de imagem imprópria. Na prática, ia ficar um borrão no nosso espelho e a gente não ia conseguir ver nada. Então, com o objeto sobre o foco, a imagem é imprópria. Então, no nosso quinto e último caso, a nossa corujinha é colocada entre o foco e o nosso espelho, entre o foco e o vértice. Então, fazendo a primeira regra de reflexão, o raio entra paralelo e é refletido no foco. E agora, fazendo a nossa quarta regra de reflexão, o raio que incide no vértice é refletido com ângulo igual de incidência. Então, repara que os dois raios refletidos, eles são divergentes, ou seja, eles nunca vão se cruzar aqui desse lado do espelho. No entanto, se a gente fizer um prolongamento nos dois raios refletidos, eles vão se cruzar atrás do espelho. Então a nossa imagem vai ficar aí atrás do espelho, ou seja, é uma imagem maior, direita, e é uma imagem virtual, uma imagem formada atrás do espelho. Nesse caso nós conseguimos ver a imagem no espelho. Não precisamos de um anteparo nesse caso. Então a coruja completou 45 anos e foi fazer o exame de próstata. Aí, chegando lá na clínica, o médico era um orangotango enorme, sabe? Bem másculo, assim, bem com a cara bem fechada, fumando um cigarro, assim. Ei! Aí a coruja falou, doutor... Ei! Então aguarde o nosso próximo vídeo sobre espelhos convexos e lei de Gauss. Deixa sua curtida aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E falou!